Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí nos assistindo. E seja muito bem-vindo a mais um episódio do curso de Introdução da LGPD. Esse curso está sendo feito entre a Ramon Academy e o Legal Hackers Mackenzie. Bom, pessoal, meu nome é Lucas Morimoto, eu sou aluno do sexto semestre de Direito no Mackenzie, sou estagiário em Direito Digital e Proteção de Dados, e sou também estagiário do Instituto LGPD, Legal Grounds for Privacy Design. E nos últimos tempos tenho me dedicado tão somente a esmiuçar um pouco mais os temas voltados para a Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje nós vamos estar aprofundando um pouquinho mais naquilo que seria as teorias voltadas para o tratamento de dados pessoais. Como vocês podem ver aqui no slide, bom, aqui temos a nossa agenda de hoje, ela é uma agenda bem curtinha, mas não é por ela ser curtinha que os conteúdos não precisam ser mais desenvolvidos posteriormente. A ideia da aula de hoje é dar essa introdução, dar esse high ground, essa basilaridade para vocês, para depois se interessarem e acabarem buscando um pouco mais para se aprofundar nesses conteúdos. E é por isso também que eu, junto com a Elisane e com a Mel, nós estamos fazendo um drive junto com as bibliografias. Então, depois vocês podem acessar esse drive para dar uma olhadinha e escolher ali o texto que melhor se adequa ao seu interesse, seja ele acadêmico, seja ele profissional. Bom, indo ao que interessa, não é mesmo? A aula de hoje ela é dividida em três pontos. O primeiro, ele sendo o tratamento de dados. O segundo, sendo as bases legais e as hipóteses para o tratamento de dados pessoais. E um terceiro e último, mais a título de curiosidade, para a gente começar a discutir um pouco e pensar realmente nas boas práticas de adequação das empresas. Bom, sem mais delongas, vamos começar falando então do tratamento de dados pessoais. Como vocês sabem, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não só trouxe uma disruptividade nas matérias voltadas para aquilo que nós chamamos hoje em dia de direito digital. Não cabe a nós, acredito eu, aprofundarmos em pensar se o direito digital é uma ciência ou não, mas o que vale dizer é que existe esse ramo que hoje, né, até título do que estamos estudando. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, voltando para o tema da disruptividade, trouxe algumas mudanças no formato de uma redação legislativa. O pessoal pode falar, Lucas, mas é uma lei como qualquer outra. A diferença que são os instrumentos que foram colocados dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, visando trazer uma maior coerência e uma facilidade na aplicação desta. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, como a gente já discutiu, e acredito que Elisa e a Mel também já falaram nas outras aulas, ela traz um rol de fundamentos, um rol de princípios, ela traz um rol de conceitos. E é exatamente nesse rol de conceitos que encontramos esse primeiro slide. Então, como nós fazendo aqui já uma leitura quase positivista exegética, não é mesmo? Vamos dar uma olhada naquilo que o que a lei traz como conceito voltado para tratamento de dados pessoais. Se puderem ver aqui, a lei diz que o artigo 5º, né, para os fins desta lei, considera-se. E aí ela começa a trazer toda a taxação ali de seus conceitos. Mas voltado para tratamento, nós temos que o tratamento é toda operação realizada com dados pessoais. Então aí a gente já consegue grifar dados pessoais e retirar que o tratamento, ele se dá por essa operação realizada tão somente com dados pessoais. Por que é interessante esse ponto? A gente volta a lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados só é aplicada para o tratamento de dados pessoais de pessoas naturais. Então, a gente já começa a esmiuçar um pouco mais essa conexão entre esse conceito com o conceito que já foi explorado aqui no nosso curso sobre o que são dados pessoais. Continuando, com as quais referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Você pode falar, nossa, o legislador foi bem caridoso, não é mesmo? Em colocar tantos pontos. Muitas pessoas podem dizer que trazer uma taxatividade para aquilo que se enquadra como dados pessoais pode ser perigoso. Porque, por um lado, o legislador está aprendendo aquilo, ele está falando, veja, o tratamento se dá com esse tipo de operação, com essas operações aqui.
Por outro lado, a gente também tem uma maior segurança voltada para impedir uma insegurança de, pô, será que isso é objeto de tratamento de dados pessoais mesmo? Então a gente acaba ficando nessa dicotomia. Como será o desenrolar? Acredito que teremos que esperar algumas posições um pouco mais consolidadas dentro da autoridade. Mas a gente precisa entender que o tratamento de dados pessoais, colocando com cada um desses tipos de operação, pode estar relacionado a muitas coisas, desde a própria tentativa minha de, talvez, digamos, ser um comerciante ali na esquina e anotar um caderninho ali da continha dos meus amigos que compram fiado, né? Porque a gente gosta, às vezes, de comprar fiado na mercearia do bairro e tal. Então, desde esse armazenamento numa folha de papel, no caderninho e tal, já está começando a estar dentro das hipóteses de tratamento de dados. Mas lembrando que a lei também visa essa razoabilidade. Então, um pequeno comerciante não vai ter que se adequar da mesma forma que uma grande empresa, como iremos discutir no último ponto. Mas o que vale ser frisado neste momento sobre o tratamento de dados pessoais? A gente tem que entender que o tratamento, ele é extremamente abrangente, como foi posto aqui, e pois ele está tentando trazer toda a segurança para esse ciclo do dado pessoal. Então, veja, quando a gente vê aqui o que foi taxado dentro do rol de tratamento, a gente tem a coleta, a gente tem a produção. Então, veja, a gente tem essa possibilidade, né, da tentativa de acabar se... Como a gente produz dados pessoais, né, acabar por meio, dentro da coleta, utilizar meios para poder conseguir fazer com que o titular nos entregue esses dados. E também a gente tem essa parte do processamento, que seria mais ou menos um terceiro ponto ali do ciclo. Para a próxima vez a gente faz um infograma, um infográficozinho para ficar mais ilustrado. Mas, a título da aula de hoje, a gente consegue terminar com a eliminação. Então, o dado pessoal, ele tem esse ciclo de vida. Ele tem esse ciclo que faz com que exista essa segurança para o titular. Que o titular não tenha seu dado entregue e, bom, é isso. Aceita só e fica nas mãos do controlador e do operador para poder ver como ser feito. Então, a lei ela traz essa preocupação sobre o ciclo de vida do dado pessoal. Agora, a gente é meio vendo o que é o tratamento de dados pessoais, a gente acaba caindo num outro ponto, que é um ponto voltado para quais as hipóteses que dão a permissibilidade para o tratamento de dados pessoais. Porque, veja, se a lei não trouxesse hipóteses taxadas, qualquer um poderia guardar o dado de qualquer forma, que a lei só estaria trazendo ali, não, trate os dados. Então, a gente pode escolher a forma que melhor nos cabe. O que a lei traz seria, fazendo uma analogia, como um cardápio. Então, aqui a gente tem as bases legais e hipóteses, né, no caso, para o tratamento de dados pessoais. Então, o que a Lei Geral de Proteção de Dados assertivamente, e também pegando aos moldes do GDPR, né, do nosso RGPD, o Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia, a gente consegue ver que cada uma dessas bases legais traz a permissibilidade para o tratamento de dados pessoais. Mas, e aí entra aquela questão, mas Lucas, como é que a gente escolhe, né? A gente pode só escolher, pô, acho consentimento um nome bacana, vou pegar consentimento e colocar aqui, ou então fazer, né, o tratamento à brasileira, como muita gente brinca, que é, vamos colocar tudo ao consentimento que é mais fácil, que na verdade às vezes as pessoas acabam se perdendo. Não. As bases legais, cada uma delas possui suas peculiaridades. Cada uma delas possui suas individualidades que podem ou não ser enquadradas dentro de um tratamento de dados pessoais. Muitas pessoas, e isso é um ponto importante, discutem a possibilidade de atribuição de mais de uma base legal para um tratamento de dados pessoais. Essa discussão hoje ela acaba sendo um pouco mais doutrinária ainda. Muitos escritórios ou então auditorias possuem seus pensamentos consolidados, né, seu pensamento próprio, e acaba sendo uma metodologia que vai indo de encontro com aquilo que a empresa prefere, ou então o escritório prefere, ou então que possa vir a resguardar melhor os direitos dos titulares. A título de impedir o enviesamento de vocês, pessoal que está nos assistindo, eu só vou trazer essa possibilidade. Então, saibam que, se vocês verem no mapeamento, duas atribuições de bases legais, não é incomum, mas não necessariamente também é o certo e deve ser utilizado. Bom, passando então para agora realmente para as bases legais, a Lei Geral de Proteção de Dados traz 10 bases legais, que são as hipóteses para os tratamentos de dados pessoais.
Então, a gente já sabe que é dado pessoal, vamos às hipóteses em si. A primeira hipótese que a lei traz é sobre o consentimento, que no artigo 7º a lei deixa bem claro, mediante fornecimento de consentimento pelo titular. O consentimento, ele mesmo sendo a base mais conhecida, é uma das mais controversas, porque muitas pessoas ainda estão naquela tentativa de, pô, mas o que é consentimento? Consentimento é só dar o joinha? É só meter um check numa caixinha ali, dentro de um site e tal? Não, o consentimento ele segue 3 premissas. Ele tem que ser livre, informado e inequívoco. A gente poderia conversar aqui, pessoal, 2, 3, 4 aulas, só para tentar exaurir o que seria o consentimento. Mas eu acredito que, a título da aula de hoje, vale realmente termos na cabeça e frisar que o consentimento deve ser livre, informado e inequívoco. A segunda base legal que temos na lei é seguindo a ordem, seria o cumprimento de obrigação legal regulatória pelo titular. Ou seja, pelo controlador, perdão. O controlador, ele tem que, obviamente, seguir as outras leis que existem dentro do nosso ordenamento jurídico. E é por isso que essa base legal surge, como uma forma de assegurar que o tratamento que está sendo feito pelo controlador está, na verdade, obedecendo uma outra norma. Então, digamos que exista uma norma que fale que se o titular se chamar Lucas Baltazar Morimoto da Silva, você deverá armazenar os dados dele por mais 6 meses. Então, é por conta dessa norma que existiria uma base legal específica para ela. O exemplo foi meio bala, sim, mas tudo bem. A nossa terceira hipótese, né, a nossa terceira base legal, seria a execução de políticas públicas, ou seja, seria a hipótese do inciso 3º da administração pública, quando a administração pública estaria fazendo tratamento e uso do compartilhamento de dados necessário à execução de suas políticas públicas previstas em lei, em regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4 dessa lei. Então, do capítulo 4, que nós iremos abordar também mais para frente, dentro do nosso curso, nós temos algumas hipóteses que explicam um pouco melhor o funcionamento dessa base legal. A nossa quarta hipótese é sobre a realização de estudos por órgão de pesquisa. Então, só que não é qualquer órgão de pesquisa, lembre-se, porque se formos pensar dessa forma, qualquer pessoa vai poder estar sempre dizendo, não, na verdade isso aqui é estudo. Então, existem alguns pré-requisitos que devem ser vistos também. A execução de contrato, que seria também nossa quinta hipótese de base legal para o tratamento de dados pessoais, ela acaba sendo abordada de uma forma meio rasa nos últimos tempos, porque, veja, as pessoas dizem, execução de contrato, né, você fez um contrato, o titular aceitou ali dentro desse contrato, está tratando os dados pessoais dele, pronto. Porém, a lei, ela traz uma outra peculiaridade, que inclusive é um pulinho do gato, e se algum de vocês quiser escrever algum artigo sobre isso, me coloca à disposição, porque é um tema muito interessante. Que a lei fala, né, que quando necessário para execução de contrato, ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato, do qual seja a parte titular, a pedido do titular dos dados. Você pode perguntar, mas Lucas, como assim procedimentos preliminares, né, relacionados ao contrato? A gente pode estar falando aqui, talvez, de uma due diligence, a gente pode estar falando de uma diligência pré-contratual que tenha como seu escopo a elaboração de um contrato futuro. Então, talvez essa base legal possa trazer a permissibilidade para o tratamento de dados pessoais nesses casos, que muitas vezes a gente acaba não escutando nesses aulões que a gente vê nas lives comuns de LGPD. Mas como a gente está aqui no curso da Ramona Academy e com Legal Hackers, com certeza a gente não poderia esquecer de abordar esse ponto. O sexto ponto que nós encontramos é para o exercício regular de direitos em processo judicial. Veja, a lei traz uma especificidade disso. É o exercício regular de direitos em processo judicial. Administrativo, então a gente já começa a pensar para esse lado, ou arbitral. E a lei também faz uma referência a Lei Geral de Proteção de Dados faz uma referência à lei de arbitragem. Então, a gente tem essa permissibilidade para o exercício regular de direitos como a base que dá a segurança de, em procedimentos arbitrais, existir um tratamento de dados pessoais legítimo. Como as câmaras de arbitragem irão se portar quanto a isso? Bom,
cabe a pergunta, né? Vamos esperar o desenrolar das coisas. O nosso 7º ponto seria para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, e o 8º seria voltado para a tutela da saúde. Proteção da vida e tutela da saúde, mesmo sendo muito parecidos, possuem suas diferenças, possuem suas individualidades e suas peculiaridades, porque senão não existiriam duas bases legais diferentes, né, pessoal? Mas para fazer uma distinção um pouco rápida, quando pensamos em proteção da vida, nós podemos pegar, talvez isso teria acontecido, o caso que tivemos em Mariana. Porque no caso do desabamento da barragem de Mariana, muitas pessoas foram soterradas. E algumas das formas que foram utilizadas para encontrar as pessoas foi por localização de GPS, né, de celular. Então, aconteceu a violação ali do sigilo do telefônico para poder identificar onde o celular das pessoas estavam. A gente poderia dizer que esse tratamento esteve de acordo com a base legal da proteção da vida em incolumidade física do titular. Porque é muito oneroso nós pensarmos para o titular que ele teria que dar uma permissibilidade para que fosse feita essa violação do sigilo telefônico dele, para poder encontrá-lo, porque ele estava soterrado. Então, são nessas características que a gente acaba encontrando essa base legal. A nossa nona base legal é sobre o atendimento dos interesses legítimos do controlador ou terceiro, exceto, e veja, a lei traz esse ponto, nos casos que prevaleçam direitos e liberdades fundamentais do titular, que exige a proteção dos dados. Então, a gente tem, nesse momento, já uma colisão, um tipo de exercício de ponderação voltado para tanto os princípios da lei, quanto os princípios constitucionais, para poder encontrar qual do tratamento ali estaria na razoabilidade. Seria razoável atribuir o legítimo interesse a um tratamento, se esse tratamento acabar violando um pouco a liberdade do indivíduo, e pensando de novo nos tratamentos que nós tínhamos, e aí eu deixo uma bibliografia também sobre isso, quando pensamos em tratamento de dados em decisões automatizadas, se uma decisão automatizada for discriminatória ou não. É oneroso demais pensarmos que o legítimo interesse possa ser utilizado, caso seja uma discriminação positiva, e aí também, para isso, tem 2 bibliografias que a gente já está colocando, mas a título de curiosidade, a primeira sendo A Produção de Dados na Cultura do Algoritmo, da professora Juliana Bruzzi, e o Manual de Direito Antidiscriminatório, da professora Adilson José Moreira, onde a gente pode tentar esmiuçar ali essa disputa. Qual é a solução? Não sei. E o 10º nós temos a produção de crédito, que veio para poder trazer essa segurança quanto disposto nas legislações pertinentes que versam sobre o assunto. Bom, pessoal, foi uma jornadinha um pouco longa nesse slide, mas agora fica um pouco mais rápido. Por quê? O próximo slide, ele trata sobre as bases legais e hipóteses de tratamento de dados pessoais para os dados pessoais sensíveis. Então, vocês podem ver, nossa, o Lucas ficou com preguiça de pegar ícones novos, como é que está sendo esse negócio? Não. Por que eu não fiquei com preguiça? Talvez um pouco, mas o ponto voltado para o 2.1 é o seguinte, as bases são muito similares. A diferença é que nós temos a atribuição delas para pontos diferentes e mais. A gente tem também lógico, a atribuição porque nós não estamos tratando de dados pessoais, mas sim de dados pessoais sensíveis, mas porque 2 das bases sumiram aqui. Se vocês quiserem fazer um exercício legal para poder começar a treinar ali, quando forem fazer a atribuição de base legal no mapeamento, deixa aí nos comentários, já fazendo um pouco, já estou me sentindo youtuber já, os cursos já me deram essa possibilidade para fazer isso. Mas deixa aí nos comentários quais as 2 bases legais que são para o tratamento de dados pessoais e não estão nos dados pessoais sensíveis. Esse é um treinamento legal. E também tenta pensar o porquê que essas 2, fica nesse exercício, não estão colocadas para dar o tratamento de dados pessoais sensíveis. Bom, fica aí esse trabalhinho. E a nossa última hipótese, e eu vou deixar também uma bibliografia de um artigo que foi escrito por 2 pessoas maravilhosas, o Bernardo e a Beatriz, que escreveram sobre esse assunto muito bem, um artigo do Jota, que fala sobre as bases legais e hipóteses de tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Veja, a título de regra, a Lei Geral de Proteção de Dados diz que a base legal para esse tratamento é o consentimento. Mas a gente também tem que lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados é irradiada
pelo ordenamento jurídico. Talvez as pessoas que não sejam do direito tenham um pouco mais de dificuldade para poder pegar esse ponto, mas para a galera, para os juristinhas, nossos juristinhas de plantão que estão aqui conosco, lembremos, a Lei Geral de Proteção de Dados não pode ser nunca interpretada sozinha. Ela tem que estar de acordo com as outras normas que estão tratando sobre o assunto. E por mais que seja uma lex speciale, que como a gente tem no brocado latino, lex speciale derogat lex generale, né, que a lei especial estaria derrogando a lei geral, a gente não pode esquecer que existe uma lei especialíssima sobre criança e adolescente, que é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas a gente também não pode esquecer que a Lei Geral de Proteção de Dados é especialíssima, porque ela vai estar tratando sobre os dados pessoais das crianças e adolescentes. Então a gente tem que observar a LGPD em concordância com ECA, pensando em alguns princípios que estão dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. O pessoal fala que eu sou meio nerdola nessa parte de princípios, que é um tema que eu amo, mas realmente é um tema importante a ser estudado e a ser frisado, porque quando a gente pode pensar do princípio do melhor interesse da criança, quanto vários outros. Bom, fica aí também mais um estudozinho para vocês. E aqui a gente tem o nosso terceiro slide, que seria voltado para boas práticas e adequação das empresas. Sendo bem sincero, não existe uma fórmula mágica para adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Por mais que a gente possa pensar que, eu acho que eu vou numa cartomante para ela me ajudar ali a escolher as bases legais do mapeamento, por mais que eu mesmo goste, né, dos assuntos mais esotéricos e tal, não existe segredo. A forma de adequação é realmente se debruçando, esmiuçando os conceitos da lei, esmiuçando aquilo que vai de acordo com a empresa que você vai estar adequando ou com a pessoa que você vai estar trabalhando. Por quê? Veja, nenhuma empresa, e aí o professor Ramuno vai poder explicar muito melhor do que eu, mas as empresas, toda empresa possui suas peculiaridades, possui suas individualidades que as distinguem de outras. Então, talvez criar apenas uma única fórmula mágica para a adequação da LGPD é muito difícil de se pensar nisso, porque cada uma das empresas possui sua estrutura de governança interna completamente diferente. Talvez adequar um hospital seja completo, talvez não, na verdade adequar um hospital é completamente diferente de fazer uma adequação para o mercado. Os dados que o hospital vai estar coletando são completamente diferentes do que o mercado estaria coletando, de que uma farmácia estaria coletando, de que talvez até uma lojinha estaria coletando. Então, uma das boas práticas que eu venho frisar aqui é realmente essa, ter um olhar talvez até humano, talvez de certa forma, durante a adequação. O desenvolvimento de conteúdos, de políticas personalizadas para o cliente. Você pode até ter o seu grande modelo ali, macro, para poder, mas adequá-lo à realidade do cliente. Seja a sua estrutura administrativa, seja a possíveis hierarquias que existam dentro da empresa, seja por qual motivo for. Então, eu também vou deixar algumas bibliografias voltadas para aquilo que seriam considerados como melhores práticas, né? Inclusive tem um livro, que é o Código das Melhores Práticas, que ele traz alguns princípios básicos de governança corporativa. Também acabam ficando muito em regra nisso, né? Então, ao passo que nós temos os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e as bases legais que vêm para poder delimitar como que deve ser feito, o encarregado, juntamente com talvez seu comitê de privacidade, caso ele possua, ou então as pessoas que estejam ali mais à frente dentro do projeto, também possuem sua autonomia para pensar alguns outros princípios ali, né, fazer até, mas lógico, pensando princípios de uma forma não jurídica, tá, pessoal? Porque aí já tem uma discussão muito grande e tal, mas para poder encontrar aquilo que melhor vai de encontro com o que a empresa espera. E agora uma dica sobre a adequação das empresas. A Lei Geral de Proteção de Dados, todo mundo falando, não sei se a Lei Geral de Proteção de Dados vai pegar aquela possibilidade, né? Gente, já pegou. Isso é um fato. Hoje as empresas que não se adequaram e que ainda estão nessa tentativa para tentar começar a se adequar, estão atrasadas, estão já no possível prejuízo. A gente já viu como o judiciário tem tratado a judicialização da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente vai tratar em alguns pontos mais para frente. A gente tem visto a discussão hoje dentro do Supremo Tribunal Federal sobre temas voltados à privacidade.
a gente tem, e principalmente sobre a intimidade também, a gente teve a resolução recentemente do caso do direito ao esquecimento, a gente tem a DPF voltada para o compartilhamento de dados da carteira de CNH com a administração pública. Então, o que as empresas têm que fazer realmente é uma adequação que, primeiro, esteja em conformidade com sua empresa. E estar de conformidade com sua empresa vai tanto de encontro com aquilo que a gente fala do budget da empresa para poder voltado para adequação, quanto para utilizar o budget de uma forma possível, porque senão a gente pode acabar caindo naquele o barato sai caro, e realmente sai muito caro, porque ninguém quer pagar uma das multas astronômicas que a gente também vai abordar nos próximos episódios. Vocês estão vendo, né? A gente está só colocando e jogando os temas para vocês continuarem conosco. Mas, pessoal, eu acredito que para a aula de hoje, esse era o tema que nós gostaríamos de trazer para vocês. A gente também sempre se coloca à disposição, então, caso tenha qualquer dúvida, né, manda mensagem, manda DM no Instagram, para mim, para a Elisane, para a Melissa, a gente vai ter a gente vai ter muito prazer em poder estar ajudando vocês, até porque o conhecimento acaba se construindo dessa forma. E eu agradeço também novamente a Ramona Academy, ao Legal Hackers Mackenzie, pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.